Bom, falando agora para vocês um pouco sobre esporotricose, que pelo menos aqui pela região tem sido uma doença muito frequente também, principalmente nos felinos, tá? Mas ela também pode acometer cães e ela é de importância, né, tanto para a saúde pública quanto para a saúde animal, de forma geral, porque ela é uma zoonose. Eu vou trazer hoje para vocês uma abordagem clínica, falar um pouco, né, da doença e falar um pouco de um caso clínico também. Bom, a gente não pode falar da esporotricose sem abordar a educação sanitária e saúde única, e aí gostaria de enfatizar com vocês sobre a importância da veterinária, né, na educação sanitária, porque tem muitas doenças que às vezes elas são de caráter zoonótico, mas que o médico humano ou a população mesmo em si, ela desconhece e aí acaba ficando em subnotificação ou não é tratada da forma correta, tá? Então, a educação sanitária ela tem como objetivo promover o conhecimento e, como consequência, mudanças na atitude e no comportamento da população diante dos problemas sanitários. Ela vai ter condições diretamente e indiretamente ligadas com a saúde. A gente tem o termo que é o One Health, que é considerado, né, saúde única, em que a gente vai poder englobar a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. A pluralidade do profissional ela é permitida um conhecimento mais amplo, com posterior prevenção e combate a doenças. A Organização Mundial de Saúde ela traz que 60% dos patógenos emergentes em humanos eles são de caráter zoonótico. Como sinonímia, nós temos que a esporotricose ela é chamada doença do jardineiro ou doença do florista, porque inicialmente ela era comum de ser encontrada no ambiente, tá? E aí, muito comum em roseiras, por exemplo, aí os floristas eles acabavam, né, perfurando o dedo no manuseio das rosas e acabavam se contaminando, então por isso ela ganhou esse nome. Tem como agente etiológico principal o Sporothrix schenck, que é um fungo geológico dimórfico. Ele pode se apresentar na forma micelial, que é quando ele está no ambiente a 25 graus Celsius, e também pode se apresentar na forma in vitro, que é no ser humano, né? Por exemplo, no gato, no cachorro, a 37 graus Celsius. Vale ressaltar também que em temperaturas de 39 a 40 graus nós vamos ter inibição desse crescimento desse fungo. Ela pode ser de caráter subaguda ou crônica. Os felinos eles cursam com maior incidência por seu hábito mesmo de ser caçador. Os gatos eles têm esse hábito de arranhar, de querer afiar as unhas em árvores, têm o hábito de demarcar território e isso por sua vez gera, né, algumas brigas e aí consequentemente a arranhadura, a mordedura, que é a principal forma de transmissão da doença. Os cães, eles não têm uma rara incidência, mas pode acontecer, e aí, na maioria das vezes, esses cães tiveram contato com gatos contaminados ou convivem com algum gatinho que ele tenha acesso à rua e possa vir a ter se contaminado também. O ser humano, ele também pode adquirir, né, a patologia, a enfermidade, por meio do mordedura, arranhadura de um gatinho que ele esteja contaminado, ou se tiver com alguma lesão na pele e acabar por ter contato com a lesão da esporotricose do gatinho. Como epidemiologia, nós temos que ela foi descoberta inicialmente nos Estados Unidos, no ano de 1898. No Brasil, o primeiro caso foi relatado em 1964 e hoje ela tem característica de distribuição mundial, estando presente em solos e em vegetais. Nós temos como reservatórios as tabas úmidas de madeira, palhas, solos, espinhos, vegetais e os gatos, eles também são considerados reservatórios, porque eles podem cursar com a forma subclínica, que é quando eles não têm a característica da doença, mas mesmo assim eles podem, né, estar transmitindo e disseminando essa doença. Ela é de prevalência mundial, acomete principalmente em locais de clima tropical, subtropical e temperado, e aí se encaixa o nosso querido país, em que nós temos a maior índice no sul e no sudeste. Contudo, esse índice a gente precisa pôr um asterisco aí, porque o que pode estar acontecendo na região nordeste, por exemplo, é uma subnotificação do quadro. Já na região sul e sudeste, a gente tem um maior índice de diagnóstico e de notificação. Aqui na região de Camaçari, ela é considerada endêmica, né, a área
de Camaçari ela já é considerada como endêmica e se tornou de notificação obrigatória aqui para a região de Lauro, para a região de Salvador. Então, hoje, se você tem um paciente que ele é identificado, você precisa estar notificando para que o centro de zoonoses ele vá até a casa dessa pessoa, visitar, ver se alguém da família foi contaminado e avaliar ali na área. Se eu não me engano, são em média de 4 quadras, eles fazem essa pesquisa, e se em 4 quadras eles encontrarem mais um animal positivo, aí mais 4 quadras e assim sucessivamente. É mais comum de acontecer em gato, macho, não castrado, com acesso livre à rua, porque eles vão ter o hábito de cavar, de afiar a unha em árvore e de se arranhar em brigas, tá? Também pode acontecer em gatos de vida livre e cães de caça, porque eles vão ter esse contato maior com a natureza e por ser um fungo de caráter ambiental, ele pode, né, vir a contaminar um desses animais. A transmissão, ela se dá por meio da inoculação traumática no tecido subcutâneo. É uma zoonose e aí a principal transmissão é por meio de mordedura e arranhadura. Os gatinhos, eles têm, quem tem gato sabe, que eles têm esse tipo de brincadeira. Às vezes ele não está sendo agressivo com você, mas eles têm esse tipo de brincadeira, né? De mordiscar, de arranhar, e isso acaba, né, se ele tiver contaminado e transmitindo a doença, que pode estar ali na unhazinha somente, e ele ser um animal assintomático. Ele vai e arranha a unhazinha numa árvore, essa árvorezinha está contaminada, ele vai acabar arranhando e passando para o tutor. Geralmente acontece a transmissão por meio de brigas e disputas por território, raramente acontece por inalação, mas quando ela acontece, né, por meio de inalação, ela costuma cursar com a forma pulmonar, que também é chamada, né, pulmonar sistêmica. O período de incubação dura em média de 14 dias, e aí a gente também vai ter a citação que eu fiz no slide anterior, que é dependendo da carga infectante, o poder de infiltração e a resposta do hospedeiro, vai depender do quanto que esse animal ele se infectou com esse fungo, o poder de infiltração, onde foi infectado, como que esse fungo ele vai se proliferar, e a resposta do hospedeiro, que é a resposta imune do animal frente a esse quadro, né, de infecção pelo fungo. Como patogenia, nós temos o Sporotrix em vários subtipos, sendo que o Schenck é o mais comum, mas atualmente foi descoberto o brasiliensis, e ele tem um maior potencial de virulência e carga de infecção. Então, a gente precisa, né, ficar atento para qual tipo de fungo está cometendo esse paciente, porque ele vai interferir diretamente na resposta clínica e no tempo de tratamento também. Como eu citei anteriormente, na forma micelial, ele vai ser encontrado no ambiente entre 25 e 30 graus Celsius e leveduriforme, né, que é no corpinho do animal ou do tutor, em 35 a 37 graus Celsius. Ele se faz presente, consegue viver bem nessas temperaturas. Como sinais clínicos, nós temos a forma cutânea e linfocutânea simples. Se for de forma sistêmica, esse animal ele vai cursar com apatia, anorexia e febre. O felino ele costuma apresentar, né, características mais nodulares, ulceradas, principalmente em região de cabeça e nariz, como é possível, né, ilustrar aqui ao lado nesse gatinho. Essa foto ela não é minha, tá? Eu peguei ela na internet, mas posteriormente eu vou estar mostrando um caso de um paciente que eu atendi. E o macho adulto, na maioria das vezes mestiço e não castrado, tá? É quem tem mais propensão a desenvolver. Por que a castração ela é importante? Além de prevenir, né, neoplasias, no caso da fêmea, aí, tumor de mama e piometra, por exemplo, ela também vai prevenir no macho a demarcação de território e aí, consequentemente, a disputa por território e assim por tabela também as brigas, né, e as arranhaduras e mordeduras em trocas durante essa briga. É porque eu castrei o meu animal que ele não vai sair de casa e aí ele não vai mais brigar, não vai mais ter disputa? Não, tá? A castração, ela tem como uma das finalidades prevenir e evitar que esse animal ele tenha esse instinto de sair de casa e de ter essa questão da demarcação. Então, ela reduz, sim, as saídas,
mas a gente não pode garantir para o tutor que castrando esse animal não vai mais sair de casa, porque tem muitos animais que eles já criaram aquele hábito de sair de casa, de tomar a fresca, ficar no muro, e aí, consequentemente, acaba brigando. Tá? Às vezes ele nem tá mais querendo briga ou bater, mas às vezes acaba apanhando, né? E aí acaba se contaminando também. A forma clínica grave geralmente acomete os felinos, ela vai cursar com abscesso, nódulo, pústula. Nós vamos ter presença de exudato sanguinolento ou purulento, pode que é quando a gente tem, né, a presença do pus. Geralmente acomete região cefálica, membro e cauda, que são os principais locais que eles são atingidos, mas pode acometer em qualquer lugar, tá? Na maioria das vezes acontece no local em que tem a inoculação mesmo. Mas como eles também têm o hábito de se lamber, eles podem estar disseminando essa doença por todo o corpinho. Pode ter áreas necróticas, nodulares e ulceradas e crostosas, principalmente nas formas mais graves. Nos cães, a gente tem a forma cutânea fixa ou linfocutânea. Nos humanos também, ela vai cursar com as mesmas alterações. Nós vamos ter nódulos subcutâneos com presença de úlceras e crostas. Pode acometer principalmente nariz, membros e tórax, que são os mais comuns. E a gente vai ter um agravamento dessa doença quando a gente tem animais aí imunocomprometidos. Aí a gente vai ter uma resposta, né, mais ineficiente, vamos por assim dizer, se esse animal ele já tiver alguma doença secundária que leve, por exemplo, a uma baixa de imunidade. No caso dos gatos, a gente pode citar aí a FIV, a FeLV, né, por exemplo. Esse paciente ele já vai ter uma certa deficiência de resposta do sistema imune para poder conseguir debelar quaisquer doenças secundárias que ele venha a ter ou quaisquer doenças concomitantes que ele venha a ter. A forma sistêmica ela é tida como rara, vai acometer principalmente os gatinhos, pode cursar com letargia, prostração, anorexia e hipertermia, que é o aumento da temperatura, tá? Letargia, quando esse paciente ele fica, né, mais devagarzinho, apático, muito quietinho, e aí, consequentemente, vai levar a uma prostração, que é quando ele fica na mesma forma, só que ele vai estar mais prostrado, não vai estar querendo levantar. Anorexia, porque ele pode perder o apetite, ficar sem comer e ter um emagrecimento rápido. Hipertermia, que é quando a gente tem um aumento, né, da temperatura, que também pode acontecer a febre, né, no caso de infecção. Em casos mais raros, mas que também pode ocorrer, a gente tem infecções nos pulmões, rins e outros órgãos. O diagnóstico, ele vai se dar por meio da anamnese, que é aquele primeiro exame que você faz quando o paciente chega. Quando o animal ele chega para você na consulta, você vai saber a história dele. Ele é castrado, ele não é, ele tem acesso à rua, ele não tem, ele teve contato com algum outro animal contaminado, alguém da casa está com lesões semelhantes, esse animal ele é castrado, não é? Como que é a vidinha dele? Ele está se alimentando, ele está urinando, como que ele tá? A anamnese é esse primeiro contato que você tem com o tutor, é a história que o tutor lhe conta, e juntamente com as perguntas adicionais, né, que você faz a ele. Os exames complementares, que aí a gente vai estar pedindo exames correlacionados com cada quadro. Nesse caso, a gente vai precisar, né, de exames relacionados com a parte dermatológica. Epidemiologia, se aquela região dali ela já tiver altos índices, você já fica um pouquinho mais atento, né? Com aquela lesão, já pode pensar, olha, a região do centro de Lauro estava tendo surto, eu já atendi 2, 3 pacientes. Então, se esse animalzinho ele é do mesmo lugar, você já tem aquele estalo, já fica um pouquinho mais atento também. Sinais clínicos, que aí a gente vai observar, né, as lesões que eu citei anteriormente, lesãozinha no nariz, na cabeça, na parte cervical, no tórax, no rabo, tá com aspecto, né, circunscrito, que o fungo ele costuma cursar com esse aspecto circunscrito, que é um aspecto redondo, com alopecia, e aí pode ter ali um eritema, um pus local ou secreção serossanguinolenta. E quem vai bater o martelo mesmo é a cultura fúngica, que aí a gente vai coletar o material, seja ele pelo ou seja ele por suave. A gente vai estar fazendo, né, a realização desse exame, que ele vai demorar em média de 30 dias para poder ficar pronto. Ah, Indy, eu vou ter que esperar 30 dias para poder começar o tratamento, eu já tenho suspeita de que ele tem esporotricose, eu já tenho casos, né, na região que ele vive.
Você pode pedir como exame adicional a citologia de pele, que é um exame mais simples, mas que na citologia, em caso de você já ter uma infecção num quadro mais grave, né, vamos por assim dizer, você já tem ali, ela consegue lhe dar esse diagnóstico, tá? Porque a citologia, ela sai em média de 24 horas, 24, 48 horas. Já a cultura de fungo, ela leva 30 dias para sair. Fiz a citologia, deu positivo, mas você tem que pedir a cultura de fungo junto também, porque a citologia ela pode não dar positivo. E aí você pode entrar com tratamento se você tiver uma das suspeitas principais de que está acontecendo isso. A citologia deu negativa, a cultura de fungo vai demorar, você pode entrar, porque você não vai deixar um animalzinho ali em sofrimento, né? Por isso, ou você pode tentar uma terapêutica adicional mais branda e ir avaliando ele semanalmente para ver como ele vai evoluir. Na cultura, né, nós vamos fazer ela em meios específicos, sendo duplamente dispostos em 25 e 37 graus Celsius em média de 3 a 4 semanas. Aqui é meramente ilustrativa, tá? Mas a gente vai ter ela, a visualização vai ser em hifas e agrupamentos de pequenos conídeos ovais, que vão lembrar, né, a formação de margaridas a partir das extremidades das hifas. No diagnóstico laboratorial, nós vamos fazer a cultura das lesões cutâneas ou aspiração da secreção, também pode ser feita. Citologia do exudato de lesão, cultivar o fungo por meio do exudato, e aí a gente pode utilizar os anticorpos de radioimunossaio, por exemplo. E em humanos se tem o teste sorológico, tá? Na medicina veterinária a gente ainda não tem disponível. O citopatológico, ele tem uma precisão ainda desconhecida, e é mais utilizado como teste sorológico nos humanos mesmo, tá? Diagnóstico diferencial, nós vamos ter a piodermite bacteriana, que é uma infecção bacteriana na pele, actinomicose, criptococose, que vai ter sinais característicos muito parecidos com a esporotricose, e aí vai ser tido aí muito, principalmente como um diagnóstico diferencial. Neoplasia, né, porque essa lesão ela pode não ser um fungo, ela pode ser um tumor que se contaminou e está cursando com exudato, com pus, por questão de uma infecção secundária de bactéria. E aí, na verdade, ele é um tumor, ele não é um fungo, não é uma esporotricose ou uma criptococose. E a leishmaniose tegumentar, ela também costuma cursar com sinais característicos semelhantes, tá? Aqui em seguida a gente tem as imagens. Esses dois animaizinhos aqui, do lado esquerdo da tela, a gente tem esse gatinho, que ele era positivo para a esporotricose, e a lesão dele era principalmente aqui na região do queixo, que a gente consegue ver um eritema, né, que é essa vermelhidãozinha, uma presença de crosta. Já esse cachorrinho era um cachorrinho que tinha contato com um animalzinho, com um gato que estava contaminado, mas ele era subclínico. Então o gatinho não apresentava nada, mas brigou com o cachorrinho e acabou passando a unha no nariz e levou à formação dessa lesão, que também foi confirmado que era a esporotricose. Aqui para ilustrar para vocês a criptococose, tá? Que tem sinais bem parecidos com aquela imagem que eu ilustrei lá na frente anteriormente. Leishmaniose tegumentar, que costuma cursar com lesões assim também crostosas, né? Com eritema, que cursa com exudato. Só que a leishmaniose a gente consegue observar aqui, principalmente em ponta de orelha, não quer dizer que na esporotricose ela não possa ter, porque vai depender, né, do lugar que ocorreu essa infecção. E aqui, carcinoma, né, de células escamosas, ele vai entrar como diferencial também. No caso, o carcinoma de células escamosas, ele é uma neoplasia, tá? Só para elucidar para vocês. O prognóstico, ele é bom quando a infecção ela é local. Ela teve aquela infecção ali no focinho, no dorso, você identificou logo, começou a tratar, ela ainda não se disseminou, ele é um prognóstico bom. Mas ele vai ser um prognóstico reservado quando ela for sistêmica, né, que é por meio da inoculação, e aí atinge a forma sistêmica ou disseminada. Como complicação nós temos, esse tratamento ele é longo, então você precisa trabalhar em parceria com o tutor, ou seja, você tem que marcar os retornos, e aí eu acho que enquanto você estiver fazendo tratamento, o tutor estiver indo regularmente, você consegue dar esse suporte para ele, né? É um tratamento que é longo mesmo, ele vai perdurar aí tem animais que levam aí mais de 3 meses. Hoje em dia a gente já tem relatos de pacientes que levaram em média de 8 meses sem tratamento.
Então, você precisa do compromisso do tutor, porque às vezes ele vai ver o animalzinho melhorando, aí ele leva um dia sem dar a medicação, ou ele para de ir na clínica, você não sabe o que foi que aconteceu. Então, você precisa dessa conversa inicial com o tutor, alertar ele também que é uma zoonose, que pode estar sendo transmitido para ele, assim como pode estar sendo transmitido para o gatinho do vizinho, para o cachorrinho do vizinho. Então, ele precisa, né, ter o ressalvo, ter o resguardo desse gatinho durante esse período de tratamento, para que não venha ficar a disseminar a doença também. O tratamento preconizado, e aí é o principal utilizado, mas você também pode estar fazendo mão de medicamentos adicionais, né? Porque esse animal ele pode estar com uma infecção bacteriana, então você não vai tratar só o fungo, você precisa estar tratando a infecção bacteriana que está ali também. E aí nós temos o uso do itraconazol, tanto em cães quanto em gatos, como nos humanos, que eu não cheguei a escrever, mas também se usa o itraconazol nos humanos. A gente vai estar usando, pode ser na dose de 10 miligramas quilo, mas já tem relatos de casos de que a dose ela precisa ser aumentada, e aí inicialmente a gente pode entrar com essa dose, mas tem que acompanhar o paciente para avaliar a real necessidade dele de estar aumentando ou de estar ajustando as medicações, tá? E ele vai fazer uso do itraconazol 30 dias após cura clínica, e é indicado também que se faça uma cultura de fungo no final do tratamento, para a gente poder ter certeza de que esse paciente ele foi curado. O cetoconazol, a gente tem ele em pomada, principalmente tem ele na apresentação oral também, mas para a esporotricose ele é considerado pouco seguro e menos eficaz. Você pode estar usando ele como pomada de forma adicional, né? O itraconazol por via oral, o cetoconazol como pomada. O iodeto de potássio, ele causa ioidismo nos gatos, então a gente não usa, mas ele pode ser usado nos cães e nos humanos, por exemplo. Nos humanos, a gente tem a criocirurgia, nos gatos, nos cães, é um pouco menos comum, mas se aquela lesão ela tiver muito extensa, você pode estar adicionando essa terapêutica, que é quando você faz a retirada ali do nódulo local e pode estar queimando aqueles pontinhos ali para poder facilitar na evolução do tratamento. Tem casos de gato que você usa até 20 miligramas quilo BID, tá? E aí vai depender do peso do paciente, vai depender do grau de comprometimento que esse paciente tá. Mas reparem que o indicado anteriormente, como eu citei, a gente começa com 10 miligramas quilo. Então, tem que ter muito cuidado no momento de adicionar, porque você vai poder, durante esse período, o uso prolongado da medicação, a gente tem alterações, né? Pelas vias que são metabolizadas, que aí, principalmente, a função hepática. Pode acontecer intoxicação em felinos, com descarga ocular e nasal, pode vir a ter vômito, doença cardíaca, tudo em consequência do uso da medicação de forma inadequada, por isso a gente precisa avaliar cada paciente de forma individual. E o fluconazol, há estudos também que usam ele, né, uma vez por dia. Esse gatinho aqui, eu atendi, ele era um paciente semi-domiciliado, chegou para mim com queixa de espirros e dispneia, né, que é dificuldade para respirar. Ele tinha essa alopecia e a narizinho dele, acho que não dá para ver muito bem aqui, mas ele tinha um inchaço aqui nessa região, do lado esquerdo dele, né? A gente fez a cultura de fungo por meio de suave, aqui da região do narizinho, que é com cotonetezinho, manda para o laboratório. E aí ele deu positivo para a esporotricose, a gente começou o uso do itraconazol. Essa foto dele aqui é depois de 30 dias de tratamento, mas ele ficou fazendo acompanhamento durante esse período e a gente só deu alta a ele depois de cultura fúngica negativa, tá? Nesse caso aqui, foi descoberto logo no começo e teve uma boa resposta. O tutor era bem assíduo também, então a gente conseguiu ter uma evolução rápida do quadro. Esse gatinho aqui, eu atendi, a patinha dele estava super edemaciada, acho que dá para observar que eu cheguei a achar até que ele ia perder a patinha, porque ele não estava apoiando a patinha no chão. Tinha muito pus, muita secreção drenando. A região tem histórico de esporotricose, vários casos eu cheguei a atender quando estava por lá. A gente fez a citologia de pele, fez a cultura de fungo, confirmou logo na citologia de pele que era esporotricose, já começou com o tratamento.
Essa imagem aqui é em média de 60 dias depois do início do tratamento. Então, a gente consegue ver, né, que ó, o tamanho dessa lesão, aqui principalmente, e aqui ela já estava bem pequenininha, já tinha tido aqui, né, repilação, né, que é a volta dos pelos, a cicatrização dessa lesão, tá? Mas aqui a gente ainda não deu alta para ele ainda continuou com o tratamento até cicatrização completa. E aí você vai pegar sempre, né, na hora do coleta do material, você vai pegar do lugar que está contaminado, tá? Seja o exudato, seja o pelo, você puxaria o pelo por aqui assim, mais ou menos, tá? Vai estar dolorido, vai incomodar, sim, mas o ideal é que você pegue do local que está contaminado. Nesse caso dele aqui, só com o exudato a gente já conseguiu fazer. E aí, quando a gente vai fazer o comparativo, né, que é a cultura de fungos no final do tratamento, que esse animal ele já está bem fisicamente olhando, porque a gente precisa do exame para bater o martelo, que ele não está mais infectado, aí você também pega da mesma região, tá? Para poder, que é o que vai conseguir avaliar melhor. Essa foto eu peguei da internet, mas eu tive uma tutora, o gatinho dela tinha sido contaminado e eu tinha alertado ela já no momento, né, da consulta, quando ele saiu o resultado que ele era positivo para esporopticose, que era uma zoonose. E que em caso de arranhadura, mordedura e tudo, ele poderia estar transmitindo para ela. Em média de uns 15 dias depois, ela retornou com várias lesões, principalmente na região do braço, que foi onde ele, sem querer, se apoiou nela, acabou enfiando a unha, e aí transmitiu a doença. E ela estava bem desesperada, queria ajuda, mas infelizmente a gente só pode tratar os bichos. Eu encaminhei ela para para que ela procurasse, né, orientação com o médico humano. Ela foi. Uma semana depois, eu pedi para que ela levasse, né, os resultados do exame do gatinho, confirmando que era uma esporocticose, porque é uma zoonose, então as chances da transmissão e do quadro clínico que ela estava apresentando de ser uma esporocticose eram grandes. Só que talvez seja um pouco incomum em alguns hospitais esse tipo de infecção, ou fique subnotificado, mas ela acabou que estava usando uma pomada e na verdade ela estava usando antibiótico e pomada anti-inflamatória. Ela retornou na semana seguinte para mim desesperada, porque as lesões tinham aumentado, em vez de estar em um braço, já estavam em dois. E aí ela queria que eu ajudasse ela, que eu passasse medicação. A gente não tem como, né? Não sabe, não pode indicar medicação. Orientei que ela procurasse uma segunda opinião. Perguntei se ela tinha levado o documento de esporotricose e tudo mais. Ela disse que sim e iria procurar uma segunda opinião. Eu dei acompanhamento no gatinho dela por um longo período, então eu pude acompanhar a evolução do quadro clínico dela também. E aí, essa é a segunda opinião que ela pediu, o médico fez o exame nela, identificou que era esporotricose, já tinha começado a tratar com o uso do itraconazol também. E aí, a evolução dela foi bem lenta. Nos humanos, ele costuma ter uma evolução bem lenta e coça muito. Então, a gente que é veterinário, que está sempre lidando, né, com os animaizinhos, é preciso estar usando luva, estar usando jaleco, ter muita precaução no momento em que vai manipular, porque o gatinho ele pode se assustar, ele pode te empurrar e acabar passando a unha em você, mordendo você e tá te contaminando também, tá? Então, além de alertar o tutor, eu alerto vocês também, como colegas, que a gente precisa ter esses cuidados que são essenciais, principalmente em pacientes com doenças infecto-contagiosas, que são zoonoses ou com problemas dermatológicos, mas o uso da luva ele é essencial. Como prevenção, a gente tem que fazer o isolamento desse gatinho durante o período que está fazendo o tratamento. Ele só vai ser liberado pós cura clínica completa. A gente indica a castração, mas a castração, nesse caso, ele só vai poder ser feito no final do tratamento, quando esse paciente já der cultura de fungos negativo, tá? Porque, querendo ou não, aquele lugar ali, ele está predisposto a uma infecção. Então, se você submete um paciente à anestesia, a baixa de imunidade, você vai estar comprometendo o sistema dele e está debelando aquela infecção. Além de que você vai estar abrindo também uma porta de entrada para o fungo, né, por via sistêmica, por meio da castração. Então, não é indicado, tá? Só após o tratamento ou como forma preventiva, para esse animalzinho não ficar com o hábito de sair.
Pós-morte, né? Aí, o ideal é que esses animais eles sejam cremados, tá? Que é quando se faz a incineração. Usar sempre luvas, tanto a gente quanto o tutor no momento da manipulação e higiene, né, da casa com hipoclorito de sódio. A quiboa, gente, ela sempre vai ser nossa aliada, principalmente em doenças infecciosas, tá? Vocês viram que eu botei ela na parvovirose, agora na esporotricose de novo, e na maioria das doenças a gente vai ter ela como nossa aliada. Como considerações finais, nós temos que a esporotricose ela é rara em cães. A transmissão ela se dá principalmente por meio de mordeduras e arranhaduras. O diagnóstico que é tido como padrão ouro é a cultura de fungos. A gente vai precisar incluir aí os diagnósticos diferenciais, né, como eu citei anteriormente, criptococose, aneoplasia, que é o carcinoma de células escamosas, a leishmaniose, tá? O tratamento preconizado é com o uso do itraconazol. O prognóstico vai depender da característica da lesão, do tempo que foi descoberto, do compromisso do tutor, da precocidade em identificar e começar o tratamento por parte do médico veterinário também, tá? A gente precisa ter essa responsabilidade também. E ela é uma zoonose, então é uma doença que é de suma importância para a saúde pública. Segundo a portaria de número 191 de 2018, ela instituiu, né, a inclusão da esporotricose na lista de doenças e agravos de notificação compulsória no município de Salvador e das outras províncias, como, por exemplo, Lauro. É obrigatório que a gente faça, né, a notificação dessa doença. Aqui é só uma recomendaçãozinha de leitura, que é o nome do livro é Agir e Pensar como um Gato. Somente agora, na época de pandemia, ele é um livrinho bem leve e que a gente consegue tanto entender, né, os felinos, de uma forma geral, como associar com nossas correlações de vida, de experiência do dia a dia. Tá? Eu sou meio gateira, para quem não me conhece. Prontinho. Quero agradecer a segunda palestra da doutora Indiana, parabenizá-la, excelente mais uma vez. Tudo muito bem detalhado e explicativo. Muito obrigada. Temos dúvidas para essa? Sim. A Bárbara Duarte pergunta, em relação aos gatos comunitários e errantes, como funciona o CCZ que não vem ao atendimento quando chamamos? É uma questão muito grave e séria. A gente tem um alto índice, né, de animaizinhos que são de rua ou que são de abrigos e que não tem uma pessoa que seja por eles, não tem um tutor oficialmente, até porque é difícil da pessoa que toma conta dar aquele suporte. Então, o CCZ, ele tem esse déficit, sim, em atender. E em conversa até com colegas agora recente, eles estavam falando sobre justamente a região de Camaçari, que ela é endêmica, mas que, enfim, os responsáveis públicos de lá, eles fecham os olhos e fazem de conta que a doença não existe. Então, é muito difícil, porque os animais que eles são errantes, eles têm a vida livre, e eles acabam brigando mais por isso, e a doença acaba se alastrando, e é um dos grandes problemas que a gente tem, sim. Tá? Mas o CCZ, ele, nem sempre ele dá esse suporte que precisa, e aí a gente tem muitos casos de óbito desses pacientes, porque acaba que a doença ela evolui de forma negativa, né? É uma doença que tem cura, sim, tem um prognóstico reservado, mas que precisa da assistência e precisa do tratamento. E às vezes a gente fica em falta, justamente ou por ignorância ou negligência, né? Porque seria o que seria o ideal? Seria que você tivesse uma ONG, um grupo de médicos veterinários associados com a prefeitura. Na matéria do mestrado, a gente até sugeriu como um projeto que seria a criação de um crematório, né? Até para ter o descarte ideal para esses animais. Mas isso era só uma apresentação e uma ideologia nossa. Na prática, na experiência da rotina, isso não acontece como deveria, né? Como a gente esperava que fosse, infelizmente. Aí, Diana, só Oi. para complementar a Bárbara, se ela quiser, depois a gente encaminha para ela. Bárbara, vai ter um evento técnico-científico, eu não sei se você já teve acesso,
em homenagem ao mês do médico veterinário, emergência em esporotricose na Bahia, que doutor Haroldo, ele vai participar, vai ser ele e a médica Nádia Rossi, mediada pela professora doutora Maria Tereza. Isso vai acontecer no dia 21 de setembro, às 19 horas. Aí você pode fazer inscrição, né, pelo CRMV Bahia. Aí eu acho que vai ser interessante para você. Isso. Pronto, eu passo. Se você quiser, a gente passa. Eu passo para os alunos e eles passam para você aí. Joia. Diana, excelente, viu? Muito obrigada, professor. É uma honra sempre ouvir elogios do senhor. Nada, eu que agradeço aí, essa participação foi, nossa, fundamental. E você trouxe coisas tão importantes da protricose, né? E essa associação, né, da saúde única dentro da clínica, Sim. né? Você fazendo clínica de pequenos e mostrando a atuação do médico como profissional de saúde. Perfeito, eu estou super orgulhoso de você. Muito obrigada. E eu vou deixar as perguntas aí, senão eu vou falando aqui. Tá bem. Tem mais uma pergunta da Andréa Rocha. Recentemente acompanhei alguns resultados de tratamentos de esporotricose numa palestra com o Dr. Gustavo Forlani sobre bons resultados do tratamento com itraconazol, iodeto e imunomodulador, o Leucogen. Você já teve alguma experiência com esse protocolo? Parabéns pela palestra. Muito obrigada. Na verdade, com o iodeto eu nunca fiz uso, mas a terapia de suporte, a gente tem que procurar estar influenciando, sim, uma boa resposta do sistema imune, porque ele vai estar auxiliando, né, no tratamento, juntamente com o uso do itraconazol, que vai ser o antifúngico. Então, eu acredito que o Leucogen ou algum outro imunoestimulante, como, por exemplo, citando nomes comerciais, né? A gente tem o Promundog, o Promuncat, ou até mesmo o Glicopan. Qualquer polivitamínico ou imunoestimulante que você possa estar adicionando na terapêutica, ela vai ser fundamental nesse caso, tá? Mas com o iodeto eu ainda não tive experiência. Ok. Lisa Adorno pergunta: com relação à citologia, qual o método que você prefere fazer para a obtenção do material? Diretamente do exudato, tá? Você vai pegar o cotonete e aí vai depender do laboratório que você tem contato ou acesso, né? Você pode tanto passar o cotonete no local que tem o exudato, nem sempre esse paciente ele vai ter um exudato, né? Que seria a presença de secreção na lesão. Você pode fazer diretamente da pele também. No caso dele ter um exudato, você pega o cotonete, esfrega de forma suave no local da lesão, e aí você pode estar dispondo na lâmina, ou você pode mandar esse cotonete devidamente acondicionado, né? Eles dão um tubinho específico para você estar mandando para o laboratório, e lá eles fazem a lâmina. E em caso de ser uma lesão seca, né, uma lesão que ela está em alopecia, está circunscrita, mas que ainda não tem presença de secreção, você pode molhar com um pouquinho de soro, tá? Ou enfim, alguma solução que ela esteja limpa, né? E aí você ir no local e esfregar, mas tem que ser diretamente do local que está sendo comprometido, que tem a lesão. Assim também para a cultura de fungo, tá? A Ariane também pergunta: o uso de imunoestimulantes como o Leucogen é indicado para dar suporte ao tratamento? Sim, você pode estar fazendo uso, sim. Na verdade, você vai avaliar cada paciente de forma individual, né? Você não vai fazer somente o exame de pele, porque ele só está com quadro dermatológico. Você precisa avaliar ele como um todo. Então, você vai pedir para ele de forma assim, o mais simples possível, né? Porque o principal problema dele inicialmente vai ser o dermato, mas você precisa avaliar ele a nível hematológico também. Então você vai pedir uma avaliação de sangue, e aí você vai ver como está a resposta imune dele, você vai ver como estão as células vermelhas dele, ele está com a leucocitose, ele tem um quadro de infecção na pele, aí a gente precisa adicionar antibiótico terapia, ele está com déficit de leucócitos e aí ele precisa adicionar um imunoestimulante. Eu posso também adicionar o imunoestimulante como forma de incentivo ao sistema imune de estar tendo a melhor resposta ao tratamento
e de estar tendo uma ênfase maior, né, em relação à resposta imune de uma forma geral mesmo, de estar auxiliando esse paciente, tá? Falando também da questão hepática, né, porque a gente precisa fazer esse acompanhamento da parte hepática durante o uso do tratamento. Então, se você notou que no primeiro exame ele está bem, no segundo exame ele já tem ali um aumento da LT e da FA, você também pode entrar com protetor hepático, tá? E aí acompanhar também função renal, né, que está junto com o pacote. Mas é interessante sim fazer o uso de imunoestimulante juntamente com o tratamento, né, que é o uso do itraconazol. Ok. A Ariane fez mais uma pergunta. E quanto à medicação tópica, pode-se fazer uso de alguma nas lesões? Sim. Tem um que eu gosto muito, e aí eu vou trazer outro nome comercial mesmo, que é o Dermotrat. Ele tem na apresentação spray e creme, tá? Em gato, o creme ele vai ser mais confortável, porque o spray ele vai dar aquela geladinha e tem o susto, né, do barulho. Nem todo gato ele é tranquilo e aceita muito bem. Mas você pode estar fazendo uso do cetoconazol tópico, que aí ele é mais acessível em questão de valor, achado em farmácia humana, tá? Ele tem um valor muito mais acessível. Se você vê que tem uma infecção ali bacteriana, se esse animal ele precisa de um banho conjunto com a medicação oral, né? Aí a gente tem o uso de shampoos terapêuticos à base de cetoconazol, à base de miconazol, associado também com a clorexidina, no caso, pensando em uma infecção bacteriana conjunta, você também pode estar fazendo a adição do tratamento tópico conjunto, tá? Lembrando que gato e banho nem sempre dão certo, então você precisa avaliar, ter empatia, né? Na verdade, todo tratamento você precisa ter empatia de avaliar cada animalzinho individualmente. Aquele gatinho, ele é tranquilo, ele vai aceitar o banhozinho, você pode estar indicando esse tutor fazer um banhozinho mais morno, de forma menos invasiva para o gato, mas você pode sim. Ou, se for uma lesão pequena, você pode fazer o uso desse shampoo só naquela região, tá? Não precisa dar o banho completo no gato, você higieniza somente aquela região, depois retira com o soro. Não é o mais recomendado assim 100%, mas é uma saída também, tá? E aí, juntamente com o tratamento tópico, sim, a gente faz, tá? Além do itraconazol, o tratamento tópico, para estar incentivando também, assim como o uso, né, do imunoestimulante. Ficou claro? Sim, sim.